Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai fazer uma viagem fascinante. A gente vai tentar mapear os territórios mais escondidos da mente humana. E o nosso guia nessa jornada é ninguém menos que o psiquiatra suíço Carl Jung. E para guiar a gente nessa conversa, nosso ponto de partida são as ideias fundamentais de uma obra excelente que ajuda a gente a entender as teorias, às vezes bem complexas, do Jung de um jeito mais direto. Essa é a grande pergunta, né? O que será que existe lá no fundo, naquelas camadas que a gente nem sabe que existem, mas que influenciam o nosso dia a dia, nossas decisões, nossos sentimentos? É isso que a gente vai investigar. Então, o nosso caminho vai ser mais ou menos este. A gente começa com os pés no chão, com os experimentos científicos do Jung, e daí vamos mergulhando passo a passo até chegar nas descobertas mais profundas e, olha, revolucionárias dele. Bom, primeiro ponto, e isso é super importante. A jornada do Jung não começa com filosofia ou misticismo, não. Começa com ciência, com método empírico, lá dentro de um hospital psiquiátrico. Ele queria provas, sabe? Algo concreto. O teste em si era bem simples. Alguém dizia uma palavra e o paciente tinha que responder a primeira coisa que viesse na cabeça. Mas o ouro para Jung não estava nas respostas rápidas, nas lógicas. Estava justamente nos erros. Naquela pausa, naquela gaguejada, naquela resposta que não tinha nada a ver. Era ali, nessas perturbações, que ele viu uma interferência de algo mais profundo. Olha só esse exemplo prático aqui. Um jovem respondendo ao teste. Palavras como amar, escolher. As respostas dele são estranhas, hesitantes. O que isso revelou? Um conflito emocional gigantesco sobre o noivado dele. Algo que estava ali, borbulhando logo abaixo da consciência. Essas falhas no teste eram, na verdade, um mapa que apontava direto para o inconsciente. E foram justamente essas perturbações que levaram Jung à sua primeira grande descoberta. Ele precisava dar um nome para essas forças ocultas que bagunçavam o teste. E o nome que ele deu foi complexos. Então, o que é um complexo? Imagina um ímã emocional. É um conjunto de ideias, de memórias, tudo com uma carga afetiva muito forte, que fica ali atraindo outros pensamentos parecidos. É como se fosse o cimento, usando a expressão da fonte, que une tudo isso em torno de um núcleo. E o mais impressionante é que um complexo pode ter uma certa vida própria. Quase como se fosse uma pequena personalidade dentro da gente. Ele pode tomar o controle, fazendo a gente agir de formas que nem a gente entende. E nos sonhos, então. Eles aparecem como personagens, conversando com a gente. Só que o Jung não parou por aí. Ele começou a perceber que por baixo desses complexos, que são muito pessoais, existia uma camada ainda mais profunda, algo universal. Ele estava começando a encontrar os padrões que se repetem em toda a humanidade. E aqui está a grande sacada, a diferença entre o que é pessoal e o que é universal. Ter um complexo paterno vem da história de cada um com seu pai, é algo biográfico. Mas a ideia de pai com P maiúsculo, a figura de autoridade, de estrutura, isso é um arquétipo, é uma herança de todos nós. É muito importante entender isso. O arquétipo não é uma imagem específica que a gente herda, é a forma que a gente herda. É como se fosse um software pré-instalado que molda a maneira como a gente vai experienciar as coisas fundamentais da vida. A mãe, o herói, a sombra, o sábio, são as matrizes da nossa percepção. Tá bom, mas onde é que moram esses arquétipos? Eles habitam um lugar imenso, antigo, que Jung batizou de inconsciente coletivo. E para a gente conseguir visualizar o que é isso, nada melhor do que a história de um sonho que o próprio Jung teve. Um sonho que para ele virou um verdadeiro mapa da mente humana. Imagina a cena. No sonho, ele estava numa casa de vários andares. A sala de estar, bonita, arrumada, era o ego, a consciência. Descendo, ele chega no andar mais antigo, medieval. Era o inconsciente pessoal, com as memórias esquecidas. Mas ele desce mais e chega numa adega romana, muito mais antiga. Esse era o inconsciente coletivo. E lá no fundo, ele acha uma caverna pré-histórica, o nosso fundamento mais animal, mais primordial. Uma viagem no tempo dentro da própria mente. Então, o que é o inconsciente coletivo? É a nossa herança psíquica. Aquilo que a gente herda não dos nossos pais, mas de toda a humanidade. É como se fosse um grande HD compartilhado, onde estão gravadas as experiências de incontáveis gerações, e é sobre essa base que a nossa psique individual se constrói. Certo, mas aí vem a pergunta. Se existe essa camada tão antiga e profunda,
Como é que ela se comunica com o nosso eu consciente do dia a dia? Para Jung, a resposta está nos símbolos. E aqui ele faz uma distinção que é fundamental. Um sinal é uma coisa simples. Uma placa de pare significa pare e ponto final. O significado se esgota ali. Agora, um símbolo. O símbolo é outra história. Ele é a melhor imagem que a gente consegue criar para falar de algo que, na verdade, a gente não consegue explicar por completo. O significado dele nunca acaba. Porque o símbolo não é só um desenho. Ele é uma ponte viva. Ele tem o poder de transformar nossa energia, de unir os opostos que existem dentro da gente e de conectar nossa pequena consciência com o mundo imenso dos arquétipos. É por isso que os símbolos de verdade mexem tanto com a gente, dão um arrepio. Eles têm essa qualidade que o Jung chamou de luminosa, quase sagrada. E para a gente fechar, fica a provocação. Se a gente prestar um pouco mais de atenção nos sonhos, nos filmes, nas histórias que nos cativam, será que não dá para perceber esses padrões, esses símbolos antigos aparecendo o tempo todo na nossa vida moderna? Fica aí a reflexão.